Boa tarde, gente! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Para quem não me conhece, está chegando novo por aqui. Meu nome é Daniela, sou confeiteira, especialista em bolos de festa com buttercream. E eu ensino confeiteiras a fazer 5K ao mês com bolos de festa em buttercream, mesmo começando do zero. E o que é isso, né? É você ganhar R$ 5.000 por mês com bolos de festa em buttercream. É isso que eu ensino, é isso que eu me proponho a ensinar a vocês confeiteiras. E hoje o tema da nossa aula é como cobrar bolos de festa em buttercream sem medo, né? É o nosso tema de hoje. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, nós estamos ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá? O Instagram tá aqui na minha direção, a gente não consegue olhar muito bem assim para todas as câmeras, tá? Então, quem está no Instagram e quiser ir para o YouTube, pode ficar à vontade, que lá de repente vocês têm uma visão melhor, tá? E eu vou pedir também, né, para vocês deixarem o like, compartilharem a live para ajudar a gente aqui a trazer cada vez mais conteúdos, tá certo? Tudo bem aí? Som tá ok? Tudo certinho? Tudo certo. Então, vamos embora. Vamos começar aqui a nossa live. Então, este tema que eu trouxe hoje aqui é muito importante. Por quê? Porque é o que as confeiteiras aí temem, né? Cobrar o bolo de festa. Que a gente escuta aí das pessoas com medo de começar, com medo de cobrar, com medo de vender, né? A gente escuta muito isso. Mas hoje eu quero mudar um pouquinho aqui essa mentalidade, né? De vocês aí com relação a isso. Eu sei que tem muita gente querendo começar, né, na confeitaria e tem medo, né, de cobrar, acha que não vai conseguir cobrar o bolo, que não vai conseguir vender o bolo, né, tem esses medos aí. Outras já trabalham, né, outras pessoas já trabalham, muitas confeiteiras aí como renda extra, vendendo bolos, ou outros produtos também, né, e tem aquela confeiteira que já trabalha aí também na confeitaria, vendendo seus produtos, vendendo seus bolos, né, só que não consegue muitas vezes cobrar o valor justo pelo trabalho, né? Reclama aí que não consegue aumentar o preço, que não vê o lucro lá no final do mês, né? Então a gente sabe que tem a maioria das confeiteiras sofrem com isso, né? E isso é uma coisa aí um dos maiores problemas, né, das confeiteiras, que é colocar o preço no produto. E isso é um problema por quê? Né? Porque quando a gente não sabe precificar, né, nossos bolos corretamente, não sabe cobrar os nossos bolos, a gente não consegue ver o lucro, né, no final do mês. E o que acaba é que a gente vai ficando frustrada, né, desanimada com a confeitaria, porque não consegue ver lá o retorno, trabalha um monte e chega no final do mês, vai fazer as contas, vê que não sobrou nada, né? É assim que funciona. A gente está entrando dando boa tarde Boa aqui. A Helene tarde! Sterck, Boa tarde, a Helene. duas alunas aqui, ó. A Ó, nossas Helene e alunas. a Fátima Coelho. Hum, boa tarde, meninas. Bem-vindas. Então, gente, é isso que acontece, né? A gente acaba ficando desanimada aí, sem saber o que fazer. E quando a gente pensa, né, em cobrar o nosso bolo e conseguir aí ganhar muitas vezes R$ 5.000 por mês com bolos de buttercream, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a nossa mudança de mentalidade, né? Por quê? Por que que a gente tem que mudar? Que a gente tem que pensar diferente, né? Por que que a gente tem que mudar essa questão de mentalidade, né? Como assim? Tem gente que tem medo de vender, vergonha de oferecer, de falar o preço do produto, né? E tem vergonha por quê? Por que que tem medo, né? Muitas vezes, né, a venda foi colocado como uma coisa feia, negativa, né? E que ganhar dinheiro é feio, né? Muitas vezes, e infelizmente ainda tem gente que pensa assim, né? Que ganhar muito dinheiro aí, que é impossível ganhar, viver da confeitaria, enfim, né? Tem muita gente que ainda tem essa crença limitante, né? E a gente tem que mudar um pouquinho isso, mudar a nossa mentalidade, né? Mas o que que acontece? Quando eu falo em mudar a mentalidade, é pensar o seguinte, que nós precisamos uns dos outros, né?
nós precisamos do serviço um do outro, né? Porque já pensou, se não existisse padeiro, se não existisse farmacêutico, se não existisse dentista, médico, né? Como que a gente ia ter lá o nosso pão no café da manhã? Como que a gente ia ter o nosso remédio lá quando a gente sentisse uma dor? Não é assim? Cada um deles oferece um serviço, resolve um problema, né? E nós, confeiteiras, nós também resolvemos um problema, nós oferecemos um serviço. Então, quando a gente pensa dessa forma, tudo já começa a mudar, né? Nós oferecemos um serviço, nós resolvemos um problema de uma pessoa, né, que está precisando lá de um bolo. Então, as pessoas precisam do nosso serviço, do nosso bolo. E a primeira coisa aí que você tem que pensar é a primeira mudança de mentalidade é essa, né? Por quê? Porque o que a gente vende, né? Que a gente tem que pensar que nós não vendemos bolos, primeiramente, né? Nós vendemos momentos importantes, momentos de qualidade, nós vendemos sonhos realizados, né? Então, pensa comigo, né? Uma pessoa que vai encomendar um bolo seu para um casamento, né? Ou para uma festa de 15 anos da filha, né? Para um aniversário especial de alguém da família. Ela tá ali te procurando porque ela quer realizar um sonho, né? Ela tá ali te procurando porque você vai, sem o teu bolo, a festa não vai acontecer muitas vezes. Por quê? Porque o bolo, na maioria das vezes, no casamento, é o centro das atenções, né? Tirando a noiva. Então, a gente faz parte desses momentos, nós fazemos parte desses momentos especiais na vida das pessoas, né? Então, a gente tem que pensar isso, que nós não vendemos bolos, nós vendemos momentos importantes e que nós oferecemos um serviço, né? Então, é a primeira coisa aí, a primeira mudança de mentalidade que a gente tem que ter quando a gente pensa em vergonha, em medo, né, de vender, tá? Então, a gente tem que pensar isso. E quando a gente começa a pensar dessa forma, que nós vendemos momentos importantes, né? A gente não precisa ter medo, vergonha, né? Como eu falei. E quando a gente entende isso, a gente começa a se posicionar para o nosso cliente de uma forma diferente, né? A gente começa a se profissionar, começa a se posicionar de forma profissional frente ao nosso cliente, né? E o cliente começa a enxergar isso. E se você está começando, principalmente, né, que nunca vendeu nada, que nunca vendeu bolos e tem vontade de começar, você já tem que começar com essa mentalidade, né? Com essa mentalidade que você oferece um serviço e que você vende momentos importantes, né? Que você não vende bolos, que você presta você é uma prestadora de serviço como qualquer outra profissão, certo? Tudo bem aí? Tudo certo, mais pessoas entrando aqui. Não, Marluce Sampaio dando boa tarde aqui. Boa tarde. Também bastante gente entrando no Instagram. Legal, gente. Então Ah, vamos lá. Então, uma outra coisa, né, importante que você precisa mudar na sua cabeça é que nós, confeiteiras, nós temos que trabalhar com um propósito, né? O que eu sempre falo isso, falo para as minhas alunas também, que a gente tem que ter um propósito na nossa vida, né? E qual é o nosso propósito? Né? E se colocar também no lugar do cliente. Então, qual é o nosso propósito? O nosso propósito é levar, como eu falei, vender momentos importantes, levar amor, né? Levar qualidade de vida para as pessoas, levar tudo amor, dedicação, tudo através dos nossos bolos, dos nossos doces, daquilo que nós oferecemos, levar memórias para as pessoas, memórias afetivas, né? Então esse é o nosso propósito. Então quando você tem esse propósito, você trabalha dentro com esse propósito, você consegue também abrir o seu campo de visão e não fica pensando só naquela questão do preço, de cobrar o bolo, né? Não, você abre o teu campo de visão, né? é aquilo também que a gente falou, né, sobre a experiência, né? Que o cliente vai ter no comer o bolo, a experiência que vai Isso, ter de ver o bolo bonito em cima da mesa, fazendo parte da isso, decoração. nós vamos É falar. toda essa experiência, né? Isso, então, isso é importante, né? Por quê? Porque quando a gente sabe o que a gente leva para as pessoas e o que nós oferecemos, nós não temos mais medo de cobrar, né, o bolo. Por quê?
porque o valor, né, o valor agregado é muito maior, né? A gente vai conseguir cobrar o valor adequado e justo pelo nosso trabalho. E quando o cliente enxerga isso, o cliente vai valorizar e vai pagar pelo nosso trabalho, pelo preço que vale, sem questionar o preço, né? Porque é isso que muitas confeiteiras sofrem. Cliente achando caro, você coloca o preço e o cliente acha caro, pergunta se não pode dar desconto. Mas por quê? Porque ele não está enxergando o valor que tem o teu produto, você não está levando, você não está mostrando a experiência que o teu produto oferece, né? Como a gente falou. Então, quando você muda isso, ele vai perceber que ali que você tem um propósito, que tem dedicação no seu trabalho, e você tem que mostrar isso, você tem que transparecer isso para o seu cliente, né? O seu cliente tem que enxergar isso. E como, né, que você vai fazer isso? E não é difícil também, né? Não, Não é não é difícil difícil. mostrar o valor do. Então, é com técnicas, né? Com métodos, com coisas aí que a gente precisa, né? Então, abrir o nosso campo de conhecimento para a gente conseguir ir atrás e conseguir ser valorizada, que o cliente enxergue que o nosso produto vale realmente o preço que a gente quer cobrar, né? Então, para você cobrar um valor justo pelo teu trabalho, né, e que o cliente vai pagar sem questionar, né, você precisa saber primeiro a diferença entre duas palavrinhas aqui que causa às vezes uma certa confusão, né? Então a primeira coisa é você saber a diferença entre preço e valor. Então, isso tem que estar muito bem claro, né? Quando a gente vai cobrar o nosso bolo, quando a gente vai trabalhar dentro da confeitaria com bolos, né? Com bolos em buttercream, com bolo em qualquer produto aí que você tenha também, né? Então isso tem que estar muito claro. A diferença entre preço e valor. E qual é a diferença, né? O preço é o dinheiro, é o valor lá que você estipulou pelo seu produto, é o dinheiro mesmo, né? E o valor está relacionado à experiência que você vai entregar com o seu produto, né? Ao benefício que o cliente vai ter com o seu produto. Isso é valor, tá? Qual é o seu diferencial que você vai levar para o cliente enxergar aquilo que você está cobrando, né? Onde a percepção do valor vai ser maior do que o preço que você está cobrando. É isso que você tem que levar para o seu cliente, tá? Então, a primeira coisa que é primordial aí, antes de você sair precificando, sair achando, porque o cliente, porque tem muita concorrência, né? Aquela coisa que você baixa lá o preço do teu produto até onde dá para você conseguir vender, né? Isso está errado. Então, a gente tem que pensar nisso aqui primeiro, né? Saber a diferença de preço e de valor, né? Isso é muito importante, tá? E quando o cliente percebe o valor que tem no teu produto, ele não vai questionar o preço, né? Então isso que você precisa entender, porque a decisão de compra está relacionada à experiência que você leva ao seu cliente, não ao preço. O preço é a última coisa que o cliente questiona numa decisão de compra, tá? Isso já foi feito pesquisas, isso é comprovado cientificamente. Então, você precisa aí, se ele está achando caro o teu produto, é porque ele não está vendo o valor que você está oferecendo. Tem alguma coisa errada no teu negócio e você não está mostrando o valor que vale o teu produto, tá? Então, vou dar um exemplo aqui do que é valor, né? Então, por exemplo, a gente vai numa confeitaria e o que acontece? Uma confeitaria boa, a gente entra lá nessa confeitaria, já chega, o atendimento é maravilhoso, te recepciona na porta, né? Já te coloca numa mesa legal, o ambiente é legal, o ambiente é bonito, você olha a vitrine, tá cheia de doces lindos, bonitos, né? Fatias perfeitas de bolo, enfim. Tem uma confeitaria maravilhosa. Você é bem servida, né? O atendimento é rápido, é bom. E é um preço maior, um preço mais elevado, né? É um preço caro, vamos dizer assim. Em relação, por exemplo, a uma confeitaria, onde você chega, o atendimento não é legal, você chega ali,
De repente não tem nada na vitrine muito bonito, assim, tem uma coisinha aqui, outra ali, né? Você vai pedir alguma coisa, de repente o copo vem sujo, enfim. O qual é o que está entregando mais valor, né? Essa é o que a gente foi ali, que era tudo lindo, maravilhoso, ou aquela que foi um atendimento ruim, que não tinha doce na vitrine. Com certeza entregou mais valor essa aqui. O preço dessa aqui é muito mais caro, né? Só que o que valeu a pena? Pagar pela experiência que você teve, né? Porque às vezes o barato sai caro também, né? Então, muitas vezes acontece isso, o cliente não enxerga o valor. E mesmo que é mais caro, você sempre vai querer voltar naquela confeitaria que te deu o melhor atendimento, que fez você comer o melhor doce, né, o melhor bolo. Então você vai voltar só naquela, aquela que é mais barato, você não vai mais voltar porque não valeu a pena, né? Então você tem que entender aí essa diferença, né, para você conseguir também precificar e enxergar aí o teu negócio de uma outra forma, certo? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Tudo bem aí, gente? Tudo certo. Não esqueçam de deixar o like aí pra gente, hein? Então, quando você entende isso, né, você consegue vender mais bolos, você consegue vender os bolos, seus doces para o cliente certo, que vai enxergar o valor no teu produto, né? E com isso, ganhar isso, R$ 5.000 muitas vezes em bolos com buttercream, né? Por exemplo. Então, você consegue gerar valor dessa forma. Então, vamos pensar comigo como, né, que a gente pode gerar valor para o seu produto. Como que você vai fazer isso? A primeira coisa que você tem que ter, né, é ter um produto, um bom produto, né? Hoje em dia você tem que ter um bom produto. Lembra que a gente falou da confeitaria boa lá, né? Que você entra na confeitaria e você quer ver bolos bonitos, você quer ver corte de fatia perfeito, você quer ter um recheio diferenciado, né? Você quer ter um atendimento diferenciado. Então, a gente tem que ter um bom produto. E bom produto, né? Não é o diferenciado, não é qualidade, tá? Porque qualidade é obrigação, tá? Hoje em dia, qualidade é obrigação, não é diferencial. Então, você, primeira coisa, tem que ter um bom produto, que vai encher os olhos do cliente. Que quando o cliente vê esse produto, ele vai querer, né? A primeira coisa. Ele vai imaginar ele tendo aquele produto, certo? A segunda coisa que você precisa fazer para gerar valor no teu produto é a divulgação. Então, a primeira coisa, depois, né, de ter um bom produto, é claro, você vai partir para a divulgação. Então, você precisa começar a gerar valor do teu produto a partir da divulgação também. Por quê? Porque é lá que o cliente vai perceber o tanto que, se o teu produto tem valor, né, agregado, em relação ao preço ou não, né? Então, como que você vai fazer isso? Por fotos, né? Fotos bonitas nas redes sociais. Então, você vai ter que colocar a tua vitrine, quem trabalha em casa, são as redes sociais hoje em dia, né? Precisa estar lá na rede social. Então, por quê? Porque o cliente vai procurar você na tua rede social. Então, o que você vai ter lá? Fotos bonitas, como a gente falou da confeitaria lá, boa, né? Então, ele vai entrar todo dia, vai ter foto bonita lá para ele ver os seus bolos, ver como que é por dentro, né? Os bolos por dentro, por fora, fotos bonitas. Então, para isso, você tem que saber tirar boas fotos, saber como se posicionar na rede social de forma profissional, né? Saber como usar a rede social ao seu favor, porque também não adianta você começar a rede social errar de forma errada, né? Então, tem que saber também essas técnicas, né? De divulgação. Então, mostrar o seu diferencial, né? Ter sabores diferentes, né? Muitas vezes, mostrá-la na sua rede social, ter decoração de bolos aí, de repente, novas, decorações diferentes, né? Que que quando o cliente olha, ele pensa, nossa, que trabalho bonito, né? Outra coisa, embalagens, né? As embalagens que você também isso agrega valor no produto, a embalagem, né?
Então, que embalagem que você está fazendo? Uma embalagem bonita, né, personalizada, por exemplo, agora vem Natal, né? Então faz alguma coisa diferente para o Natal. Tem confeiteiras ainda entregando bolo sem caixa, por exemplo, né? Aí que valor que o cliente vai perceber? Vai ver ali que você é totalmente descuidada, né? Que nem uma caixa você colocou o seu bolo para entregar, né? Então, isso aí causa uma má impressão para o cliente. Então, a gente tem que pensar em tudo, né? E não precisa ser coisas caras, não precisa, né? A gente pode gerar valor, levar experiências com coisas também acessíveis, com embalagens acessíveis, né? Coisas que a gente pode usar aí a nossa criatividade para fazer. Até tem uma aluna que faz a própria caixa, né? Isso também Ela faz a própria faz caixa a e fica própria muito caixa, bonita, né? é verdade. Então, a gente tem que pensar em tudo aí, tudo que a gente quer levar para o nosso cliente, que eu falei para vocês, né? Se colocar no lugar do cliente. Quando a gente se coloca no lugar do cliente, você consegue proporcionar ao cliente coisas que você gostaria de receber, né? Isso é importante, né? Outra coisa importante que você precisa também é usar os gatilhos mentais na divulgação. E o que são gatilhos mentais, né? Gatilhos mentais são mecanismos que nós ativamos no cérebro das pessoas, né, de forma íntegra, para causar desejo, né, para o cliente querer voltar, para o cliente comprar, tá? Então são alguns gatilhos aí. E um dos gatilhos que a gente tem que levar para o nosso cliente é o gatilho da autoridade. O que é o gatilho da autoridade? O cliente tem que perceber que você sabe fazer o bolo, que você sabe oferecer um produto diferenciado, né? Por quê? Porque ele só compra de quem ele confia, né? Então não adianta você passar uma imagem de que você é uma confeiteira amadora, né? Que você não entende daquilo que você faz, não entende se o cliente faz uma pergunta, você não sabe. Então, esse é o primeiro principal gatilho aí que você tem que levar para o seu cliente. E isso tudo a gente tem que mostrar, tem que transparecer para o cliente. E hoje a gente tem aí uma coisa que ajuda muito a gente, que são as redes sociais, onde a gente pode estar mostrando o tempo inteiro isso, né? Então, isso é uma coisa bem importante, certo? Outra coisa importante, né? Que faz parte da experiência que o cliente vai ter com o teu produto, que é o atendimento. Como que está sendo o seu atendimento? Né? Você tá, por exemplo, tem um cardápio profissional, né? Você está enviando um cardápio profissional quando o cliente entra em contato com você, com tudo especificado, um cardápio bonito, onde vai contar um pouquinho da tua história, do teu propósito. Tudo isso é muito importante, né? Superar as expectativas do cliente no atendimento, mandar uma coisa extra, uma coisinha a mais, um mimo, né? Fazer alguma coisa a mais, levar coisas que o cliente não espera, né? Tudo isso são coisas aí que vai fazer com que o cliente, com que você fidelize o cliente também. É muito importante isso, né? Para você conseguir gerar ainda mais valor no seu produto. E quando o cliente vê tudo isso aqui, ó, um bom produto, a tua divulgação está correta, você usa os gatilhos mentais corretamente, você faz o atendimento, um bom atendimento com cardápio, com pós-venda, com outras coisas aí, levando o seu diferencial, ele começa a ver no teu produto que o valor agregado é muito grande. E aí você vai pagar ele vai pagar o preço que você estipulou sem questionar, né? E isso é claro quando você começa a fazer tudo isso aqui de forma correta, você vai direcionando, né, para atrair os clientes certos para você, os clientes que não vão questionar preço, né? Então isso é importante, tá? Claro que sempre tem um outro que vai questionar, que vai pedir desconto, mas o que tem que acontecer? Você, enquanto confeiteira profissional e não amadora, com o posicionamento correto, vai saber controlar, vai saber como conduzir, né, essa situação em caso dele pedir desconto ou desvalorizar o teu trabalho, né? Então,
é isso aí que você tem que se colocar, né? Como confeiteira profissional de verdade, certo? Então, vamos entrar aqui na parte, né, onde as confeiteiras meio que querem fugir disso, não querem saber de precificar o produto, né? Não querem saber lá de sentar e fazer as continhas. Mas isso é importante para o nosso negócio, porque quando a gente trabalha com bolos, trabalha na confeitaria e quer ganhar bem, né? Quer ser bem remunerada, quer ganhar lá os 5 mil reais por mês com bolos em buttercream, a gente tem que pensar que nós somos a confeiteira e nós somos empreendedoras e nós temos que sentar uns minutinhos ali para fazer as nossas contas também, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre precificação. Então, quando a gente pensa na precificação, que é o preço em si, o preço que você vai colocar no teu produto, a gente tem que pensar primeiramente na nossa margem de lucro. Aqui eu vou resumir, né, gente, para vocês o que é a precificação, tá? Então, a gente vai pensar aqui na margem de lucro que a gente quer ter com o nosso bolo, né? Como assim? Que é o quê? O preço menos o custo, que dá igual ao nosso lucro, certo? Então, preço menos o custo é igual ao nosso lucro. E para você calcular isso aqui, o que você precisa fazer para você calcular o custo? Ah, é lá somar lá o que eu gastei farinha, nananana, vezes 3. Não, né? Tá errado. Você precisa, se você está fazendo assim ainda, você com certeza não está precificando direito. Por isso, muitas vezes, você não está vendo lá o lucro no final do mês, né? Não, você precisa fazer a sua ficha técnica, né? O que é ficha técnica? É você calcular exatamente, fazer a ficha técnica para cada produto que você utiliza. Então, para cada parte do seu bolo, por exemplo, né? A massa, ficha técnica da massa, ficha técnica do recheio, ficha técnica da calda, ficha técnica do buttercream. Então, você precisa entender quanto que você gasta cada parte do seu bolo para fazer, para depois você chegar no seu lucro final, né? Então, quem é aluno que está aí na live, já faz isso automático, né? Na nossa planilha lá, tá? Então, mas quem não você pode fazer na mão mesmo, fazer a sua ficha técnica, né? Montar uma tabela, tá? E lembrando que muitas vezes vai passar trabalho uma vez só, porque assim, vai precificar a massa amanteigada, por exemplo. A massa amanteigada, então todo bolo que for massa amanteigada, ela já vai ter a precificação pronta, né? Sim, daí você vai precificar uma vez. Então você faz a tua precificação uma vez, você não precisa, claro, né? Quando você for ajustar preço, a preço de insumos, tudo isso, né? Você consegue, daí você vai ter que rever, refazer, né? Mas quando você senta ali e organiza as suas coisas, você já consegue fazer. Então a gente tem que pensar na nossa margem de lucro, tá? Então a gente faz lá, como eu falei, a massa, o recheio, o buttercream, tudo certinho ali, né? Pra gente saber cada parte do nosso bolo, certo? Então, quando a gente trabalha em casa, né, por exemplo, a gente tem contas, né, misturadas aí com casa, por exemplo, conta de água, energia, né, que a gente gasta o gás, enfim. Então, a gente tem aí contas que muitas vezes ficam misturadas, né, e a gente não consegue fazer essa separação. Então, às vezes, a gente não coloca isso no nosso valor do bolo, e isso também está errado. Né? Por quê? Porque a gente precisa também contribuir com aquilo que é da nossa casa, né? Contribuir ali com as contas, tem que ser meio que separado. Então, depois que a gente faz lá o nosso cálculo, né, nossa ficha técnica e tem o preço final do custo do nosso bolo, a gente acrescenta ainda de 15 a 30% a mais no nosso custo de bolo, que são essas coisas que a gente não consegue ver, né, que a gente não consegue precificar, a gente não consegue separar da nossa conta, né, que é um cálculo aí já estipulado, né?
Então, a gente consegue colocar essa quantidade, né? Então, a gente consegue colocar no custo aqui de 15 a 30%, A tá? mais, né? A mais de, De custo. de custo. E aí, a gente vai, claro, né? Ver também as nossas embalagens, ver o que você está dando de brinde, que também tem que estar incluso, fita, a gente gasta fita na caixa, a gente gasta o cake board, por exemplo, para fazer o bolo, a gente gasta outras coisas, tudo que você for colocando de custo, né, que você vai ter aí para fazer o teu bolo, você também tem que colocar lá na sua ficha técnica e colocar o valor lá em cima do teu custo, né? Você tem aí os materiais que você utiliza, detergente, né? Coisas que você muitas vezes passa aí, uma toalhinha de papel, coisas que a gente tem que estar precificando, a gente tem que saber tudo que a gente gasta no nosso negócio, porque senão realmente nosso negócio não dá certo, né? Então, você pode fazer numa planilha automática também isso, tá? Mas quem não tem, aí faz à mão mesmo, mas tem que fazer, né? A gente não pode deixar esse lado aí de fora. E aí depois que a gente faz esse custo, né, a gente vai colocar a nossa margem de lucro, que é 100%, 80%, o que a gente quiser, 150, né? 200. 150, 200% em cima do que a gente quer ali, que é o que também a nossa mão de obra, né? Dependendo aí do tipo de bolo que você vai fazer. Então tem que estar ali na nossa margem de lucro também, né? Então a gente tem que saber fazer isso aqui muito bem. Por quê? Porque quando a gente não precifica corretamente, o que pode acontecer é que você vai ficar trabalhando aí a vida inteira, né? E vai chegar no final do mês você não vai ver o lucro, né? E pode estar aí muitas vezes o erro, certo? Então, isso é uma coisa bem importante, né? Então, a gente tem que saber essa diferença entre preço e valor e fazer a nossa precificação corretamente, certo? Então, para você conseguir cobrar o valor justo, né, pelo seu trabalho, ser valorizada, cobrar o valor justo sem medo, né, e conseguir aí muitas vezes ganhar R$ 5.000 por mês com bolos em buttercream, que é o que eu ensino, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, né? Então tem três coisas que a gente tem que pensar aí para no nosso negócio, né? Que é mudar a nossa mentalidade, foi passar de uma confeiteira amadora para confeiteira profissional, pensar que nós não vendemos bolos, nós vendemos momentos importantes, né? Nós precisamos ampliar os nossos conhecimentos, ir em busca de se especializar, de se capacitar, porque senão a gente não evolui, a gente fica sempre no mesmo lugar, achando que a confeitaria não dá dinheiro, que tem muita concorrência, que sei lá, que no mercado está saturado, né? Que a cidade é pequena e a gente começa a colocar um monte de desculpas para os erros que nós cometemos, né? Que nós não buscamos conhecimento. Então, isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque se a gente quer correr atrás do nosso sonho, se a gente quer realizar o sonho de ser confeiteira, de ganhar bem, ter a sua independência financeira e viver somente da confeitaria, a gente tem que ter esses três pontos, que é a mudança de mentalidade, ir atrás do conhecimento e ir para a ação. Por quê? Porque não adianta você ter um e não ter os outros. Não adianta você ter a mentalidade e não ter conhecimento. Não adianta você ter conhecimento e mentalidade e não agir, ficar parada, de braço cruzado, esperando melhorar o governo, esperando os insumos baixar de preço, esperando não sei o que, né? A gente tem que partir para ação, partir para ação, fazer o que tem que ser feito para a gente conseguir alavancar o nosso negócio, para a gente conseguir ser bem remunerada, ganhar bem, né? Ter a nossa independência financeira na confeitaria e viver realmente da confeitaria, viver daquilo que a gente gosta de fazer, né? Então a gente tem que mudar isso, né? Então, mudança de mentalidade, conhecimento e agir, tá? E perder a vergonha. Por quê? Porque vergonha, gente, não paga conta, né? E medo do que os outros vão pensar da gente, porque a gente vai vender, porque
também não paga conta, né? Os nossos boletos estão lá todos no final do mês para a gente pagar e a gente precisa correr atrás disso, né? Porque ninguém vai fazer isso pela gente se nós não formos atrás, certo? Então a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos e fazer aquilo que a gente tem que fazer, sempre com conhecimento, certo? Tudo bem, gente? Então é isso. Muito obrigada pela nossa aula de hoje. Qualquer coisa, deixe nos comentários e já deixa o like aqui pra gente também. Então a gente volta amanhã, hein? Até mais.